Vamos continuar louvando ao nosso Deus com a leitura da Santa Palavra de Deus, que nós vamos ler hoje em Atos 26, do versículo 15 ao 18. Atos 26, do 15 ao 18. Glória a Deus. Leiamos juntos e depois dessa leitura levantamos nossas orações ao nosso Deus. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! O versículo que nós vamos trabalhar hoje, dentro desse texto do livro dos Atos que nós lemos, traz um tema muito importante para nosso entendimento e compreensão, que é esse que está aí, diga: reais conversões. Por que esse título, hein? Simples. Porque existem falsas conversões. Vou falar de dois tipos de conversões. Um verdadeiro é a conversão espiritual, e um falso é a conversão religiosa. Conversão que a pessoa se torna apenas mais um religioso na face da terra, não é uma conversão real. A conversão real é aquela que transforma o homem natural em um homem espiritual, que são duas pessoas completamente distintas, completamente diferentes. Se a vida cristã que você está vivendo mantém você ainda nos limites do homem natural, do homem carnal, ela é falsa. Lamento dizer. Se a sua conversão é uma real transformação que te transformou de homem natural em homem espiritual, isso é um tremendo milagre, e eu diria que é o maior milagre que Deus faz na vida de um ser humano. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E ele não é homem espiritual para discerni-las, ele é homem natural. O homem religioso, ele continua sendo homem natural. Ele não é convertido. Converter-se, como por exemplo, se converter a uma religião, ou mudar de religião, não é mudar de vida. Tudo isso é falsa conversão. O homem espiritual, ele é o exato oposto do homem natural.
Aí Paulo fala do homem espiritual em 1 Coríntios 2, 15 e 16. O homem espiritual, né, não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, Paulo falando em nome de todos os homens espirituais, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, porque conversão é uma palavra que vem da língua grega, metanoia. E metanoia é uma troca, substituição de mente. A conversão é a mente de Cristo substituindo a sua mente. Os pensamentos de Cristo substituindo os seus pensamentos. Joga sua mente fora, joga seus pensamentos fora, para receber a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, que estão aqui na palavra de Deus. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Quem não é espiritual tem ainda a mente decaída, a mente do homem decaído, a mente do mundo, a mente que concorda com o mundo e as coisas do mundo, enquanto que o homem espiritual sabe pela palavra que tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O homem natural ainda ama o mundo, mas ele quer ir para o céu e por isso ele adota uma religião, pensando que essa religião vai levá-lo para o céu, e enquanto ele está na terra, ele pode ser religioso e mundano, porque ser religioso faz parte de ser mundano. Mas a pessoa convertida a Cristo, o homem espiritual, ele não é mundano. O homem espiritual já entendeu que ser amigo do mundo é a mesma coisa que ser inimigo de Deus. E pobres dos inimigos de Deus, porque Deus nunca é derrotado. Horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Horrível coisa é ser inimigo de Deus. É melhor ser amigo. Mas Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O homem espiritual, que tem uma conversão real, ele tem poder para obedecer Jesus, fazer o que ele manda. O homem religioso, o homem natural, ele não tem poder para obedecer, e por isso ele vai ter uma vida de fracasso espiritual a vida toda. E depois é para o inferno. Por isso, amados, não se enganem, tá? Nas últimas décadas, aconteceu um fenômeno, tanto no Brasil como no mundo, e nós sentimos muito forte no Brasil, o fenômeno do crescimento quantitativo de evangélicos, do crescimento numérico, tanto de igrejas evangélicas, de denominações evangélicas, uma proliferação aí de pastores, pregadores e outros com títulos de bispos, de apóstolos e não sei o que mais, e muitos deles com poderes de fazer milagres, etc., e multidões aí sendo arrastadas por algumas coisas que eu denomino como misticismo, sincretismo, superstição religiosa, ou por outro lado, emocionalismo, sentimentalismo. E essas pessoas, elas parecem convertidas a Cristo, mas não são, porque pelos seus frutos os conhecereis. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não se pode colher figos dos abrolhos. Uma árvore
má não consegue dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar frutos maus. A pessoa verdadeiramente convertida é conhecida pelo fruto, o fruto que ela produz. E onde está esse fruto? Onde esse fruto aparece? Na forma como ela se relaciona, na forma como ela vive, na sua conduta, na forma como se comporta como homem, como marido, como pai, como se comporta como mulher, como esposa, como mãe, como se comporta como filho, filha, irmão, irmã, como se comporta como família, como se comporta como crente em meio à sociedade ímpia, como vimos na palavra de hoje de manhã, como vive no meio de um mundo ateu, sendo sal da terra e luz do mundo. Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos, esses frutos aos quais Jesus se refere, aparecem no comportamento, na conduta de pessoas verdadeiramente convertidas. Pessoas verdadeiramente convertidas vão produzir um fruto de boa conduta, de bom comportamento, porque ele sabe que Jesus vive nele. E o que ele quer é dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse Cristo vivendo em mim não faz mais as porcarias que eu fazia antes, quando era eu que vivia. Esse Cristo vivendo em mim não pensa mais como eu pensava antes. Agora ele pensa assim, de acordo com o que está escrito aqui na palavra. É uma vida nova, é uma vida totalmente diferente. Por isso que a condição para ser verdadeiramente convertido, para ter uma real conversão, foi a que Jesus falou em Mateus 16:24. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa multidão de evangélicos que tem hoje por aí, não é nada mais do que um fenômeno que aconteceu. Esse fenômeno que aconteceu, é um fenômeno que já há muitos séculos acontecia no catolicismo romano. No catolicismo romano, os próprios católicos afirmam isso, que existem católicos praticantes e católicos não praticantes. Até o início da década de 80, isso não existia no meio evangélico. Todo evangélico era gente convertida, gente de Bíblia, gente de palavra, gente de conduta. Da década de 80 para cá, com as heresias que foram entrando nas igrejas, antes da década de 80, os ímpios tinham medo de se relacionar com um crente, porque esse crente ia pregar a Bíblia toda para ele. Esse crente sabia todos os textos de cor para evangelizar os ímpios. E ímpios tinham medo de encontrar um crente, porque ele ia convencê-lo de Cristo Jesus, da palavra de Deus. Da década de 80 para cá, isso mudou. Isso mudou. Os próprios crentes se tornaram ignorantes de Bíblia, porque para eles não precisa Bíblia, para eles basta fazer uma campanha, basta receber um óleo, basta chorar ao som de uma musiquinha bem bonitinha, tá? Uma música que toca o seu coração. Ai, estou chorando, isso é unção. Se choro fosse unção, o lago de fogo de enxofre vai ser o lugar mais ungido da eternidade. Se choro for unção, no céu não vai ter unção, porque toda lágrima será enxugada dos olhos. Isso é o emocionalismo, sentimentalismo, pessoas descompensadas,
pessoas emocionalmente, psicologicamente doentes, e que vão de encontro com o seu problema e se desmancham em choro, carência afetiva, não recebeu o amor que precisava de pai, de mãe, de família, e agora ali, né, se derrama porque está acontecendo apenas um fenômeno psicológico. A conversão real não é provada nisso, não. A conversão real tem que aparecer no fruto, no jeito como essas pessoas vivem. E da década de 80 para cá, evangélicos, as igrejas evangélicas alargaram a porta estreita, e os ímpios não tiveram mais medo de entrar nas igrejas evangélicas. Os ímpios se sentiram motivados a entrar nas igrejas evangélicas, porque não é mais como era antes, que tinha que ser conversão. Não, agora você entra lá e o ambiente está bem legal. Não está exigindo mais essa conversão. Eu posso ficar na igreja sem a preocupação dessa conversão que tinha que ter antes. O cântico mais cantado da harpa cristã era conversão. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, né? Entendeu? Aí as pessoas perderam, as igrejas perderam essa, vou dizer, essa unção de conversão, e se tornou, um ambiente de conformação, onde os ímpios entram e tudo bem, então eles se sentem bem, e ainda ganham curas, ganham bênçãos, então se multiplica, e tem uma multidão de evangélicos aí, fazendo com que no meio evangélico agora tenha a mesma realidade do catolicismo romano. Tem conversões reais, evangélicos praticantes, e tem conversões falsas, evangélicos não praticantes, que são só simpatizantes de Jesus, que eles são aqueles que a gente pergunta assim, né? Que igreja você gosta de ir? Eu gosto de ir numa igreja que eu me sinto bem. Não é uma igreja que tem palavra de Deus, onde aprende palavra de Deus, é uma igreja onde eu me sinto bem. Olha, amados, tem muita conversão falsa por aí, que pode enganar a homens, mas não enganam a Deus. O texto que vamos ler hoje fala de reais conversões. O texto que nós estamos é este texto do livro dos Atos, capítulo 26, versículos de 1 a 29, cujo título é, diga, Testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo diante de um tribunal romano, diante do imperador romano Herodes Agripa II e do governador da Cesareia, que era Festo, e diante dos sacerdotes judeus que vieram de Jerusalém para pedir para as autoridades romanas, né, a morte de Paulo, pena de morte para Paulo, porque ele estava pregando o nome de Jesus, porque ele estava pregando o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, preso ali, teve essa oportunidade então de dar o seu testemunho diante dessas autoridades, tanto civis quanto religiosas. Esse testemunho ficou dividido assim, a parte maior na qual nós estamos, do versículo 1 ao 23, diga, desenvolvimento do testemunho. No versículo 24, Paulo vai ser interrompido por Festo, então diga, interrupção. E do 25 ao 29, Paulo vai concluir o seu testemunho, diga, conclusão do testemunho. Nós estamos nos textos mais importantes do desenvolvimento do testemunho. E um texto muitíssimo importante é o que o apóstolo Paulo contou, que Jesus falou com ele lá quando ele estava indo para Damasco.
na Síria, na estrada de Damasco, que foi quando aconteceu a conversão de Paulo. Ele era o Saulo de Tarso, e ali ele foi convertido, e é um modelo bíblico de real conversão. E na sua conversão, Jesus falou com ele, e nós estamos aqui no texto que Jesus falou com ele, né? Que é o texto que nós lemos aqui, do versículo 15 até o versículo 18. E como esse texto foram palavras de Jesus falando com Paulo e também conosco hoje, nós já passamos por cada um deles e hoje é o último. Hoje é o versículo 18, onde ele disse assim: Jesus disse para o apóstolo Paulo: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Repitam. O versículo começa com reticências, porque ele é uma continuação do versículo 17, que vimos domingo passado, aonde Jesus disse assim: eu te envio para essas pessoas, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Esse texto tem uma linguagem interessante, que a gente precisa discernir aqui. Todo filho de Deus, ao se tornar por uma real conversão filho de Deus, automaticamente é um enviado de Deus ao mundo. Deus nos tira do mundo pela conversão e nos envia ao mundo como testemunhas de Jesus. Deus nos tira do mundo pela conversão espiritualmente e nos envia ao mundo para anunciarmos a sua palavra, anunciarmos o seu evangelho. Marcos 16:15, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quê? É interessante que somos enviados, assim como Paulo foi enviado. Pessoas realmente convertidas são enviadas ao mundo, as pessoas do mundo, para quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse versículo é muito curioso, porque essas coisas que estão escritas nesse versículo, ninguém pode fazer por ninguém. Nós não abrimos os olhos de ninguém, os olhos espirituais de ninguém. Nós não convertemos ninguém das trevas para a luz. Nós não convertemos ninguém da potestade de Satanás para Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso. Só o próprio Deus pode fazer isso. Então, porque ele falou ao apóstolo Paulo: eu te envio para lhes abrires os olhos, como se fosse Paulo que fosse abrir-lhes os olhos, para os converteres, como se fosse Paulo quem fosse convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Por que Deus usou essa palavra? Essa é uma maneira de nós, não somente Paulo, mas de nós entendermos que, como pessoas realmente convertidas, somos transformados em mensageiros de Deus na terra. Agora, existe uma coisa que precisa ser entendida de maneira correta e que muita gente entende de maneira errada. Muita gente pensa que uma pessoa foi convertida
porque eu preguei para ela. Eu preguei para aquela pessoa e por isso ela se converteu. Ou seja, é como se eu a tivesse convertido. E aí se tornou nas igrejas por aí, isso nas igrejas do início do século XX para cá, não antes. Antes não tinha essa linguagem que eu vou dizer agora. Pessoas que acham que estão ganhando almas para Jesus. Pessoas que acham que estão ganhando vidas para Jesus. Ninguém ganha ninguém para Jesus. No livro de Provérbios tem um versículo assim, o justo que ganha almas é sábio. Esse justo é Jesus. É Jesus quem ganha almas. Não nós. Não somos nós os pregadores que ganhamos as pessoas. Nós somos enviados a pregar. E nesse envio para pregar, não existe nenhuma garantia que todo mundo que vai ouvir a nossa pregação vai ser convertido. Não existe. Tá? Olha, o apóstolo Paulo, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que eu acho maravilhoso, e eu já passei por ele aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Quando o apóstolo Paulo saiu com Barnabé para pregar na sua primeira viagem, que está registrada aí, pode acompanhar comigo na sua Bíblia, no capítulo 13, já passamos por todo esse capítulo 13, quando o apóstolo Paulo começou o seu ministério de pregação, aqui no livro dos Atos tem 4 viagens, 3 viagens livres e depois uma viagem que nós vamos passar por ela ainda, aprisionado, e mesmo aprisionado, Paulo pregou o Evangelho. Aí no Atos capítulo 13, depois de passar com Barnabé pela terra natal do Barnabé, que era a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, eles viajaram da ilha de Chipre para o continente, para uma região chamada de Galácia, que é a Frígia, a Panfilha e a Galácia, uma região que tem esses 3 nomes, essas 3 regiões, a Frígia, a Panfilha e a Galácia. Foi depois para essas pessoas que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Tá? Então, nessa primeira viagem, Paulo pregou o Evangelho ali para muita gente, muitos gostaram, muitos não gostaram, e ele sofreu até atentado de morte, de perseguição. E aí nós temos aqui o resultado, no capítulo 13 tem o resultado da evangelização naquela região. O resultado vai dizer para nós que a maioria das pessoas que ouviram Paulo pregar não foram convertidas, não foram salvas. Quais são os que foram salvos? Veja comigo este versículo, Atos 13, 48. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Leiam vocês, quero que vocês leiam bem forte. Prestou atenção nessa última frase? Todos para quem Paulo pregou creram? Quais foram os que creram? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Percebeu aqui um pouco de língua portuguesa, gramática, que o verbo destinar está aqui conjugado na voz passiva. E creram todos os que haviam sido
destinados, não foram eles mesmos que se destinaram, eles haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foi que destinou essas pessoas para a vida eterna? Deus. Esses foram os que verdadeiramente creram, e esses foram os que verdadeiramente foram convertidos. Esses foram aqueles que tiveram, por obra de Deus, não de Paulo, por obra de Deus, os seus olhos abertos, e foram convertidos das trevas para a luz, e foram convertidos da potestade de Satanás para Deus. Por quê? Filipenses 2:13. Porque Deus é quem opera o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Não é o querer do homem, nem do homem que está ouvindo a pregação, e nem do homem que está pregando. Romanos 9, Paulo fala isso. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É por isso, amados, que reais conversões, que é o tema nosso de hoje, reais conversões são operações miraculosas, exclusivas de Deus. Uma vez estava dando uma aula mais ou menos sobre esse assunto, e alguém levantou a mão: então para que nós temos que pregar? Eu falei: não, nós não temos que pregar para quê? Nós não pregamos para quê? Nós pregamos por quê. Sabe a diferença do para quê e do porquê? A diferença do para quê e do porquê? Nós não fomos enviados a pregar para quê. Nós não pregamos para que as pessoas sejam salvas. Nós pregamos porque nós fomos salvos. Nós não pregamos para alcançar pessoas, mas pregamos porque nós fomos alcançados. Nós não pregamos para ganhar pessoas, nós pregamos porque nós fomos ganhos. Jesus nos ganhou, Jesus nos comprou, foi Deus quem foi lá e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13. É tudo obra de Deus, não é obra de homens. Então nós não pregamos. Quando a pessoa fez essa pergunta para mim, várias já fizeram, e eu respondo assim: em primeiro lugar, não pregamos para quê? Pregamos por quê? Pregamos por quê? Porque nós fomos alcançados por esse evangelho que é a palavra de Deus, entrou em nosso coração. Esse evangelho que é a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, a mente de Cristo, esse evangelho foi impresso em nossas mentes, para que nós sejamos, 2 Coríntios 3:3, cartas vivas de Cristo. Deus colocou a palavra dele dentro de nossos corações, e nós falamos, nós pregamos, não para quê, nós pregamos porque a boca fala do que o coração está cheio. Você pode notar que a maioria dos tais evangélicos de hoje, eles têm o coração cheio de futebol, eles têm o coração cheio de política,
eles têm o coração cheio de assuntos da sociedade, eles têm o coração, entendem tudo de filmes, de novelas, de músicas do mundo, de séries ou não sei do que mais. É o assunto que eles têm para conversar. Eles conversam sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia, sobre carros, sobre profissões, mas eles não sabem conversar sobre Jesus porque não tem isso dentro deles. A boca deles está falando as coisas acerca das quais eles estão cheios, e não estão cheios da palavra de Deus. Não são reais conversões, não são homens espirituais, porque o homem espiritual não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O homem espiritual tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Por isso ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. É uma árvore boa, que vai produzir bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Hoje está cheio de evangélico divorciado e recasado 2, 3, 4, 5 vezes. Está cheio de evangélico bêbado e querendo provar na Bíblia que pode beber. Está cheio de evangélico fumando e achando que não tem nada demais. Está cheio de evangélico sentado em bares e entornando bebidas. Está cheio de evangélicos que vão até no shopping ali e bebem aquela torre de chopp. Está cheio de evangélico manguaça, piguço. Está cheio de evangélico amante de músicas do mundo, frequentadores até de shows de músicas do mundo. Está cheio de evangélicos amando o mundo, gostando do mundo, tendo seu prazer no mundo e não tendo nenhum prazer na palavra de Deus. Eu já fui pregar em muitas igrejas, até parei de pregar, parei de aceitar convites de pregar em igrejas, porque eu chegava lá nas igrejas e os pastores falavam assim: pastor, eu vou dar para o Senhor só 5 minutos para pregar, deixa eles cantar mais, porque eles não aguentam muita palavra, eles não gostam muito de palavras, eles gostam mais de música. Não, eu parei de pregar para esses evangélicos que estão por aí, eles não escutam. É igual estava o povo de Israel quando Deus enviou Isaías. Isaías, eu vou te enviar para um povo que tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem coração, mas não crê. Esse povo nunca vai se converter, e eu não vou curá-los, e eu não vou perdoá-los, não vou convertê-los, e eles não serão salvos. É a mesma coisa. Quando Jesus contou a parábola do semeador, veja depois na sua Bíblia, em Marcos capítulo 4, Jesus contando a parábola do semeador para uma multidão de gente na praia. Depois Jesus foi, se recolheu e ficou a sós com os seus discípulos e os 12 apóstolos e outros discípulos. Não eram só 12 discípulos, não. Era um pequeno grupo de discípulos que estavam ali mais próximos de Jesus. E um dos discípulos perguntou: Senhor, por que foi que lá na praia o Senhor falou com a multidão, contando para eles uma parábola? Aí Jesus falou para os discípulos assim: porque a vós, meus discípulos, é dado, verbo na voz passiva, é dado por quem? É dado por Deus, é concedido por Deus, é permitido por Deus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos de fora não. Tudo se lhes fala por meio de parábolas, para que ouvindo, ouçam e não compreendam. Para que não entendam em seus corações e não se convertam e não sejam salvos. Por isso, irmãos, verdadeiras conversões, reais conversões, são operações contundentes de Deus na vida de quem? Atos 13, 48. Na vida daqueles que Ele mesmo
destinou para a vida eterna. Se você é um dos tais, diga glória a Deus. Aleluia. Verdadeiros convertidos são pessoas que o Senhor abriu-lhes os olhos. Pode ter sido enquanto ele estava ouvindo uma pregação, mas não é mérito do pregador, é obra de Deus. O pregador prega e Deus abre o ouvido de quem ele quiser. Nós passamos aqui também, pela segunda viagem de Paulo, quando ele estava na Macedônia. Ele estava na cidade de Filipos, no capítulo 16, está pertinho aí, pode abrir na sua Bíblia. Capítulo 16, Paulo e a equipe estavam reunidos à beira do rio, e tinham as mulheres ali. Não sei se elas estavam lavando roupa no rio, elas estavam ali na beirada do rio, e Paulo pregou para aquelas mulheres, e entre elas tinha uma mulher chamada Lídia. Veja versículo 14, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha a frase final: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Leia só a última frase aí. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi ela quem abriu o próprio coração? Foi ela quem abriu o próprio coração? Foi Paulo quem abriu o coração dela? Quem abriu o coração de Lídia? O Senhor. É o Senhor quem faz isso, não é o homem, tá? Não é o homem, é o Senhor quem abre o coração que Ele quiser abrir. É o que Deus destinou para a vida eterna. Ali havia outras mulheres, e se outras mulheres tivessem sido convertidas, Lucas, o escritor de Atos, teria dito, porque ele sempre diz. Quando Paulo pregou em Atenas, ele diz que algumas poucas pessoas se converteram, entre elas Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Se tivesse mais mulheres aqui que se converteram, Lucas teria dito. Mas dentre aquelas mulheres, Lucas disse que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse às coisas que Paulo estava pregando para ela. Então o Senhor nos mandou pregar o evangelho a toda criatura, tá? Não é para salvar todo mundo. Mateus 24, 14, está escrito que o evangelho será pregado, Jesus disse isso, a todas as nações, não para conversão delas, mas para lhes servir de testemunho. O evangelho será pregado a todas as nações para lhes servir de testemunho. E por isso Atos 1:8, Jesus disse a nós: sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Então nós pregamos o evangelho, porque como Pedro e João disseram aos escribas e fariseus, nesse mesmo livro dos Atos, os religiosos judeus que queriam proibi-los de pregar o evangelho, eles falaram assim: olha, desculpa, mas é impossível, tá? É impossível deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nossos olhos foram abertos, nossos ouvidos foram abertos, o Senhor nos abriu, nós conhecemos o Senhor, nós temos o Senhor, e quem tem essa experiência com o Senhor, quem tem essa vida com o Senhor, é impossível deixar de falar.
Entenderam? Porque isso flui de dentro de nós. Nós não temos outros assuntos a conversar. Não temos outros assuntos a conversar. Às vezes pessoas querem falar comigo de fazenda. Não tenho nada para falar de sua fazenda. Quer falar comigo sobre lago Corumbá. Não tenho nada a falar sobre isso. O único lago que eu falo é o de fogo e de enxofre. Quem gosta de lago, fica preparado aí. As pessoas querem conversar comigo sobre coisas do mundo. Não dá, eu quero conversar sobre palavra de Deus. No livro dos Salmos que nós lemos hoje de manhã, um dos versículos que vamos chegar é: companheiro sou de todos aqueles que guardam a tua palavra. É isso que eu gosto de conversar. Esse é o assunto que flui. Se você quiser conversar comigo, aqui você me vê falando, tá vendo? Tá vendo você me vê falando aqui? Eu sou uma pessoa, minha esposa me conhece. Cadê minha esposa? Está por aí? Não, ali. Minha esposa me conhece muito bem. Eu sou uma pessoa extremamente calada. Eu não gosto de conversa. Não faço conversa, não gosto de conversa. Eu não sou conversador. E principalmente não gosto de jogar conversa fora. Quer me ver conversando fluentemente? Então os assuntos estão aqui, ó. Os assuntos estão aqui. Sobre o que está aqui, eu converso com você fluentemente. Quer conversar outros assuntos? Não é da minha roda, eu não sento nessas rodas. Eu sou fluente e tagarela para falar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse até o fim. Eu posso pegar com vocês aqui de Gênesis a Apocalipse, os 39 livros do Antigo Testamento, cada palavra do hebraico para o português, e falar com vocês, e cada palavra de Mateus até Apocalipse no grego, cada palavra, e falar com vocês das profundidades da palavra de Deus. Agora, quer sentar comigo e conversar sobre outro assunto? Eu fico mudo, eu não tenho nada para falar. Não tenho nada para falar. Nada. A boca fala do que o coração está cheio. E a única coisa que enche o meu coração nos últimos 40 anos, todos os dias, é a palavra de Deus. E é isso o que acontece com pessoas realmente convertidas. Realmente convertidas. Aleluia. E eu já preguei o evangelho para muitas pessoas em vários lugares, em várias situações, para super ricos, para super pobres, em várias situações. A maioria não quer nem saber, mas aqueles que Deus destinou para a vida eterna, a palavra entra neles. A palavra entra neles.